Educação. Ai, querida. Pessoal, antes de começar a abertura real oficial, nós somos muito pontuais. Então, 7h30 começando, vocês estão vendo uma mensagem agora na tela que essa masterclass está sendo gravada. Então, depois, nós vamos colocar o link da gravação no grupo do WhatsApp. Então, você que não está ao vivo agora e está vendo a gravação, esse conteúdo também é com muito carinho preparado para você. E caso tenha alguma dúvida, os nossos contatos estão no WhatsApp e você pode chamar depois no privado para conversar. Então, real oficial, aberta a nossa super masterclass com organização da Academia Biomédica. Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Julie, sou diretora da escola, professora de pós-graduação, sou biomédica, patologista clínica, esteta também. Tenho também habilitação em terapias integrativas à saúde, especialização em estética avançada, microbiologia clínica, mestrado em medicina, e sou aluna de doutorado em ciências biomédicas. Enfim, é um currículo bem grande. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai para a plataforma Lattes ou depois converse comigo. Quero dizer que eu estou muito feliz e muito emocionada por estar retomando esse projeto tão antigo que eu faço desde 2015 e que por algum tempo ele ficou suspenso por falta de agenda, que é fazer periodicamente masterclass. Para quem nunca ouviu falar, o que é uma masterclass? É uma super aula. E as masterclass da Academia Biomédica, elas são gratuitas, porque um dos nossos propósitos é levar o conhecimento, fazer network, ter rede de apoio, fazer conexão com ciência e propósito. Essa frase tão verdadeira da Andresa, e hoje ela é a nossa convidada, ela é a professora da nossa masterclass. Pessoal, no grupo do WhatsApp, ali vai ser colocado sempre a agenda dos conteúdos das masterclass. Nós já estamos organizando a próxima e em seguida, né, ao longo aí dos próximos dias, vocês vão receber, então, o material e fiquem sempre muito à vontade em participar. As nossas masterclass sempre são transmitidas pelo Meet, sala de aula virtual, e elas são gravadas. E depois, né, vocês podem assistir a gravação. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer o apoio da professora Fernanda, que está aqui junto, da prof. Andresa, que é a nossa estrela da noite, muito feliz dessa tríade de sucesso, dessa união com a mesma entrega de transmitir o conhecimento e aprender, porque todo mundo vai desligar a sua janela muito melhor do que quem ligou, porque a nossa bagagem vai estar melhor. Então, muito obrigada a vocês duas por fazerem parte da projeto tão bonito e que tanto me orgulha. Andresa, por favor, eu vou deixar, fique muito bem à vontade, vou deixar tu te apresentar, porque eu tenho quase certeza que muitos aqui não te conhecem ainda. E conte-nos quem você é, o que você faz, e quando quiseres, play no nosso conteúdo. Tá ótimo. Muito obrigada, estou muito feliz, quero muito agradecer a você, a Fê, maravilhosa, todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir depois, todo mundo que está assistindo. Foi feito esse conteúdo com muito carinho, com muito amor. É algo que eu me entrego muito, porque eu tenho muito conhecimento, mas eu tenho muito amor mesmo pela tricologia, e principalmente essa parte da tricologia integrativa, tricologia quântica, que é algo que depois, aos poucos, eu vou contar um pouquinho para vocês, mas faz parte e mudou a minha vida também. Então, não é só o trabalho, fez parte de momentos muito importantes na minha vida. Vou passar aqui para vocês. Então, quem sou eu? Prazer, eu sou a Andresa Saraiva, eu sou biomédica esteta, eu sou esteticista e cosmetóloga, eu sou pós-graduada em injetáveis, sou pós-graduada em ozonoterapia. Eu me perdi. E não estou nem perto do da Júlia ainda. A hora que eu tiver esse monte aí. Hematologia, especialista em nutrição, envelhecimento e longevidade, tricologia integrativa e quântica.
visagista e criadora do Tricomaster. Então, são muitos anos, são quase 30 anos que eu tenho dentro do mercado da beleza. Eu comecei como cabeleireira, eu venho de família de cabeleireiros, meu pai é cabeleireiro, minha avó, minha madrinha. Então, eu venho de uma família de cabeleireiros e fui inserida muito nova, oficialmente, né? Eu nasci dentro de salão, mas aos 14 anos já estava trabalhando oficialmente. Eu sou de São Paulo, então já comecei em salões super grandes, meu primeiro trabalho foi no Jassa, e foram muitos anos tratando somente o cabelo mesmo. Eu sempre achei que tratar fios de cabelo fosse suficiente. E com o passar dos anos, eu fui entendendo que eu precisava mais. E além de só cabelo, né? Tratar o cabelo, tratar a vaidade, cuidar da pessoa, era muito mais do que só o cabelo mesmo. E aí eu fui fazer terapia capilar, comecei a entender o porquê que caía, muito superficialmente, né? O básico que a gente tem ali que tá caindo, é o estresse, é isso e aquilo, e quebrou por uma química, alguma coisa assim, e fui enlouquecendo e mergulhando ali, e aí fiz cosmetologia estética, fiz pós injetáveis, porque estava ficando pequeno o que eu fazia, eu não queria mais só tratar o cabelo ali, né, sem poder injetar, sem poder de fato trazer o que daria resultado. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a tricologia quântica. E ali deu um estalo na minha vida, assim, porque ia muito além de só o cabelo, né? O cabelo, a gente trata ele como um marcador de saúde. E aí a gente começa a entender que tudo tem uma história. O cabelo, ele conta uma história, ele conta uma história que não vem só da pessoa, ele vem de gerações. A gente traz 10 gerações no nosso DNA, no nosso cabelo. E não é, o couro cabeludo, ele não traz problemas só pela nossa genética, como também sempre foi muito dito, né? Tem alopecia androgenética. Porque o avô era careca, porque o pai é careca. Não é. A gente tem os fatores de DNA, de genética, mas tudo tem também a ver com o seu estilo de vida, o quanto você se cuida, como você trata a sua vida, como você consegue diminuir o seu estresse, como você se ama de verdade, né? Então vai para a autoajuda, vai para o autocuidado. Então, hoje você vai descobrir porque cuidar dos cabelos e do couro cabeludo vai muito além da estética. Envolve saúde, identidade e transformação. A gente, quando trabalha com estética, com cabelo, com transformações, a gente trabalha com uma parte muito boa da vida das pessoas, né? A gente trabalha com felicidade, a gente consegue que um paciente chegue, um cliente, ele chegue no espaço que a gente está atendendo, às vezes está triste, nós somos confidentes, e eles saem de lá tão bem, tão felizes, tão realizados. Então, assim, vai muito além, a gente faz uma transformação de vida mesmo, né? Com essas pessoas, né? É muito lindo o trabalho que a gente faz, eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço. Então, a jornada da saúde capilar começa com o cabelo. O cabelo é reflexo direto da saúde física, emocional e energética. Quedas, afinamentos, inflamações não são problemas isolados, mas sinais de desequilíbrio no corpo. O cabelo, ele começa a ser formado lá atrás, em média na 15ª semana da gestação. Então, não tem como a gente dizer que cabelo é algo isolado, né? O cabelo ele está relacionado diretamente com os órgãos. Cabelo e dente e as unhas, eles trazem para a gente uma história tão grande de tudo que foi, de como foi a gestação, de como foi a nossa infância, de como era a nossa alimentação. Carrega muita coisa. Então, cuidar só do fio não basta. A tricologia, ela vem de muito tempo atrás, né? Então, vem do grego tricos e logos de estudo, que remete da Inglaterra de 1902. Nessa época, eles já entendiam que o cabelo estava relacionado à saúde interna. Então, assim, desde 1902, nós estamos em 2025 e tem gente que ainda trata cabelo como cabelo.
Então, são mais de 2.500 alterações metabólicas que podem ser detectadas somente pelo cabelo. Hoje, 90% dos tratamentos no mercado focam apenas no fio. Ou seja, a gente tem um mercado surreal para desbravar. A verdadeira transformação acontece no couro cabeludo e no sistema interno. Nós, como profissionais da saúde, nós temos o dever de ajudar as pessoas. E com essa visão integrativa, a gente consegue ajudar a pessoa na vida. Porque eu vou me empolgando aqui, vou falando sobre vida e sobre saúde, mas é porque muito me emociona falar sobre, porque aqui a gente consegue tratar não só cabelo, depressão, doenças que a gente acha que são genéticas incuráveis. É tão rico o cuidado e o tratamento que a gente pode fazer para o nosso paciente e ainda é tratado como só cabelo, né? Então, assim, vai muito além. A verdadeira transformação acontece no couro cabeludo e no sistema interno. O cabelo está ligado diretamente aos órgãos, diretamente aos dentes. Na tricologia integrativa, a gente tem esse olhar que conecta a ciência, a saúde e as terapias complementares. Então, aqui eu trouxe um pouquinho das raízes das patologias, os principais fatores. Então, estresse crônico emocional, vivemos hoje numa correria, num momento da vida onde a gente faz tudo, né? Nós somos esposas, maridos, empresários, temos família, a gente faz 1 milhão de coisas. O dia com 24 horas está bem difícil a gente conseguir fazer tudo. E isso gera um estresse absurdo. A quantidade eu não trouxe em números, mas a quantidade de pessoas que têm que tomar medicação por distúrbios emocionais é algo absurdo nos dias de hoje. Alterações hormonais. Aqui a gente entra em problemas que vão desde endometriose, ovário policístico, tireoide, Hashimoto. Aqui eu vou adentrar já para vocês um pouquinho sobre a minha experiência de vida e o que me fez ser tão enlouquecida pela tricologia quântica. Por muitos anos, eu tentei engravidar. E eu não consegui. Eu fiz fertilização, eu fiz inseminação, eu fiz cirurgia espiritual, eu fiz tudo que eu podia ter feito, eu fiz. E aí, eu fui fazer um curso de tricologia quântica. Foi quando eu conheci a tricologia quântica. E fiz todo o processo que é de limpeza, desintoxicação dos órgãos, visualização de panorâmica, entender como é que estava a minha arcada dentária, todo o processo que ao longo dessa master eu vou falar para vocês. E hoje eu tenho o meu filhote com 2 anos e meio, coisa mais linda desse mundo, super saudável, que veio de forma natural, depois que eu fiz esse detox. Então, assim, é algo que eu trago com muita emoção, porque é algo que para mim funcionou muito. Tudo primeiro eu testo em mim antes de trazer para algum paciente, e é algo que, de fato, é para a vida. Deficiências nutricionais, a gente desembala demais e descasca de menos, até pelo tempo, até pela correria da vida, mas é o que a gente precisa focar um pouquinho mais na nossa alimentação e na qualidade da nossa alimentação também. A gente também fala um pouquinho mais sobre isso. Desequilíbrio intestinal. Aqui a gente tem um órgão que é extremamente importante. O intestino, ele é o segundo cérebro. Quando a gente não tem um intestino que funciona direito, nada funciona direito. O raciocínio fica lento, o metabolismo fica lento, inflama os outros órgãos, a gente tem uma intoxicação muito forte e isso ocasiona em queda de cabelo, enfim, em diversas patologias até que são muito mais graves, né? Porque o cabelo ele não é vital. Então ele vai sendo retirado todos os nutrientes ali para mandar para os órgãos que têm maior necessidade. E o intestino é algo que a gente tem que cuidar muito. Então, assim, a gente vai entender um pouquinho sobre disparatização, com cuidado, porque isso também está ficando meio. Ah, disparatiza que dá tudo certo. E não é, você tem que estar com
com as tuas vitaminas em ordem, tem uma sequência para isso ser feito, entender o que te faz mal ou não. Inflamações silenciosas. Aí a gente parte para um outro problema também, porque a maioria das doenças são silenciosas, né? Então, quando a gente chega a sair num exame, num hemograma, em algum exame de sangue, a gente já está de fato doente. E os nossos valores de saúde são para pessoas não doentes, né? Quando a gente trabalha com a quântica, a gente não trabalha com valores dentro do normal, a gente trabalha sempre a mais. Então, para se prevenir uma doença, é muito mais fácil, porque a gente trabalha com pessoas não doentes para ficarem saudáveis, e não com pessoas que estão a um passo de ficar doentes, né? Então, a gente diminui essas inflamações silenciosas. E a sobrecarga metálica, aqui é um problema absurdo, porque aqui ela envolve comida, a gente come muito alimento contaminado, a nossa água cheia de cloro, cheia de flúor, a gente faz, mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os testes que a gente faz. E um dos testes a gente sempre vai pedir para o paciente trazer um pouquinho da água que toma e um pouquinho da água do chuveiro. O que tem de metal na água do chuveiro é uma coisa absurda. E ali a gente tá. Mas a gente não toma água do chuveiro. Às vezes a gente engole um pouquinho, mas a gente tem as mucosas, e pelas mucosas a gente absorve muito mais, às vezes, do que o que a gente toma. Então, a intoxicação, essa sobrecarga metálica é um grande problema. Ela traz aí pra gente diversos fatores que desencadeiam muitas doenças. Celular, 5G, tudo isso, né? E aí a gente vai aprender também quais são as opções, quais são os cuidados que a gente pode ter para minimizar um pouco isso. Então, tem o selinho de celular que vai diminuir radiação, determinadas plantas que eu posso pôr em determinados locais da casa ou do escritório para diminuir essa radiação também. Pedras, a gente trabalha com são muitas as informações para diminuir essa carga metálica que a gente vai ter, tá? Então, aqui a gente tem um comparativo sobre saúde convencional e saúde integrativa. Na saúde convencional, ter saúde é não ter sintomas. Então, se você não está sentindo nada, você está bem. Mas eu tô fraca. É normal que você tá cansada. Tudo é normal que você tá cansada. Tirando quando você joga no Google, né? Que aí você tá com gravidez, você tá com câncer. Remediar é tratar crises e emergências. E doente é, de fato, estar doente, mas normalmente já se descobre essa doença, ela já está num grau maior. Dentro do integrativo, a gente trata saúde com genética e epigenética. Então, a gente vai tratar antes, a gente vai descobrir o que é compatível, o que não é compatível, o que vai fazer para aumentar a sua saúde, para a gente prevenir ou curar a doença, a patologia já existente. A gente descobre e remove os fatores de adoecimento do corpo. Usar o cabelo como marcador precoce de patologias crônicas. Então, a gente usa a estrutura da fibra capilar, o couro cabeludo e as unidades foliculares. A gente também vai ter aula de como fazer a análise com o videodermatoscópio, tá? Que é extremamente importante. Ali a gente já consegue eliminar milhões de problemas. Todo tratamento, ele é feito clínico e tratamento em casa, né? Então, a paciente vai ter esse cronograma do que ela precisa fazer em casa, baseado em todos os testes, em todos os, os programas que nós vamos montar em cabine. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E os tratamentos em clínica, que aí a gente vai fazer as aplicações, que são tratamentos para realmente estimular para crescimento, para diminuir uma dermatite, uma psoríase, né? Para trazer esse lado de conforto e de beleza, de autoestima mesmo. A fisiologia do ciclo capilar é a correlação anatômica fisiológica dos órgãos e sistemas. Então, a gente vai entender quais são os órgãos
que estão afetados, dependendo da área de rarefação, dependendo do tipo de patologia. Um exemplo, a correlação anatômica, né? Então, a gente tem a psoríase. A psoríase, normalmente, ela dá em nuca, ela dá cotovelo, joelhos. A psoríase, ela está diretamente ligada ao intestino. 90% dos pacientes que têm psoríase, se a gente pedir para tirar as cascas da alimentação, já vai aliviar. Pelo menos diminuir a crise da inflamação. Porque a gente não consegue fazer o processamento ideal dessas cascas no organismo. Então, aqui, o olhar integrativo. Cada paciente é único. O papel do terapeuta é investigar a causa e não somente tratar o sintoma. Elementos do olhar integrativo. O clínico. Então, a gente vai entrar com pedido de exame, hemograma completo, hormônios, rins, tudo que a gente achar que seja necessário para esse paciente. Então, a gente começa com um hemograma básico e vai aumentando de acordo com a necessidade. A ficha de anamnese. Aqui, a nossa ficha de anamnese, ela é uma ficha que ela é muito completa, eu chamo de anamnese de vida, porque a gente puxa gestação, alimentação, quais vacinas você tomou, não tomou, se faz exercícios físicos, qual é a alimentação, histórico familiar, qual a descendência, porque tudo isso vai trazer para a gente uma história e vai contar o porquê que esses órgão está afetado ou o que a gente consegue tratar de fato nesse paciente, né? Nunca é só o cabelo. O histórico familiar, o estilo de vida, sono, alimentação, estresse, couro cabeludo, fios, autoimagem. Hoje, ser visagista me trouxe muito conhecimento também sobre isso, né? Sobre essa coisa da autoimagem. Então, as pessoas hoje estão com a ideia de autoimagem extremamente distorcida, buscando muito procedimento, buscando muita mudança, buscando estar sempre de acordo com o que está na moda, e isso desencadeia muito problema psicológico mesmo, né? De distorção de imagem mesmo. E libera muito cortisol. Então, a pessoa está sempre estressada, está sempre se inflamando. Então, o fato dela também não estar feliz com o que vê no espelho, esse problema com a autoimagem, faz com que ela fique muito inflamada, e isso também vai trazer mais problemas. Não só para o couro cabeludo, não só para o cabelo, mas para todos os órgãos de forma geral. Aqui um pouquinho da abordagem avaliativa. Então, dentro das abordagens avaliativas, as ferramentas para avaliação e do perfil do cliente, né? Então, o primeiro passo, como eu já falei, é a ficha de anamnese. Saúde, hábitos, histórico. A minha ficha de avaliação, eu vou passar para vocês depois, a ficha de anamnese, ela tem em torno de 10 páginas. É muito. É um tempo que você vai perder, é uma consulta. Então, já começamos por aí, que você já agrega um valor de consulta para o teu paciente. É uma coisa que não dá para você fazer só uma avaliação. É uma consulta que você tem que cobrar, né? Então, você já vai ter um plus no seu ticket, porque você vai fazer uma consulta que realmente vai trazer muitas informações da vida dela. Então, essa ficha de anamnese já vai demorar em torno de pelo menos meia hora. Clientes, pacientes, menos tempo, algumas 1 hora e meia. Porque tem gente que tem a necessidade de conversar, de uma terapia. Então, você vai, de fato, entender o que aconteceu com ela desde que nasceu. Tá? E isso é incrível, é muito importante. Biorressonância quântica, não sei se vocês conhecem, se já usaram. Eu não trouxe hoje, mas depois eu posso mandar uma foto para vocês. É um aparelho que a gente faz, é indolor. Então, ele é um aparelho que ele tem diversos padrões baseados para um corpo saudável, saudável dentro da integrativa, né? Então, com um padrão um pouco maior do que o que a gente tem na saúde convencional. E ele, a hora que a gente encosta a mão, ou segura na cata, tem vários modelos. O meu é de encostar. Quando encosta,
ele faz uma medida vibracional, então ele trata de energia mesmo, onde ele mensura todas as células. E essas células vão dizer quais estão doentes, quais não, o que a gente precisa tratar. São mais ou menos 114 folhas quantitativas dizendo sobre tudo, vai do fio de cabelo ao dedo do pé. Glândula pineal, hormônios, ossos, ele passa um completo, ele passa uma ficha para a gente mesmo, melhor talvez do que um exame laboratorial, que a gente também pede, mas assim, o exame laboratorial, ele vai te dar para uma... Ele é feito e ele é avaliado de acordo com um determinado tempo, né? Então, se você fez também o seu o exame, se você fez o pré-exame direitinho, né? O exame laboratorial, ele tem... São várias coisas que a gente tem que seguir para ele ter um resultado que realmente seja coerente. A biorressonância quântica, ela te dá o resultado sobre as suas células, sobre o que está acontecendo nesse momento. Então, ele é muito, muito certeiro, assim, não tem como... Ele não tem erro, né? E ele dá uma coisa muito mais abrangente, a gente consegue atingir muito mais coisas, né? E a avaliação com a tricoscopia, que a gente, de fato, vai para o couro cabeludo, e aí vai ter toda a avaliação ali visual. Depois de feito toda a abordagem avaliativa, a gente vai analisar a água, tem também a ressonância que a gente faz com os testadores, mando foto ali para vocês também depois, onde eu vou dar para essa paciente a solução, né? Porque não adianta eu falar para ela, olha, você está intoxicado, você está estressado, você precisa... E aí? Qual alimento me faz mal? Qual órgão está intoxicado? Como é que a gente vai fazer para tratar? E a gente vai passar tudo isso para a paciente depois. São 3 meses de tratamento que vai ser feito em casa, onde você vai passar tudo. Tudo natural. Óleos essenciais, óleos essenciais, tinturas, ouro e prata coloidal. No treinamento, no curso, eu passo tudo bem certinho, tá? Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, podem mandar ali no grupo também, que eu explico um pouco, posso explicar um pouco sobre cada uma das coisas. Mas, no geral, no curso eu passo bem explicado. Então, o que é tintura de Santa Maria? Para que ela serve? Onde a gente vai usar? A gente vai ter prática também. Então, a gente vai entender aí o porquê que a gente está usando. O ouro coloidal, por exemplo, ele é um tratamento extremamente antigo, que ele era usado há muitos anos atrás para desintoxicação, para insônia, para dependente químico, para dependente alcoólico. Então, esses são tratamentos naturais que eram usados muito antigamente e que a farmacêutica foi tirando, né? A gente é muito da indústria, né? A gente usa muito remédio, deu uma dor, a gente já toma, a gente sempre trata muito sintoma. Então, com a quântica, não, a gente vai para a parte de tratamento preventivo. E aí, esse tratamento que a gente indica para os nossos clientes são tratamentos com produtos naturais, escaldapés, tudo bem fácil de achar e tudo coisa que nós, profissionais da saúde, não médicos, podemos indicar também, tá? As tecnologias que potencializam. Jato de plasma é um aparelho teoricamente barato, né? Aí dentro da estética, que normalmente a gente tem numa estética, mesmo não sendo uma estética tão grande, que a gente consegue ter muito resultado para regeneração e bioestimulação para couro cabeludo, para oxigenação de sangue, para fortalecimento, para crescimento de cabelo, microagulhamento, amo em todos os sentidos, para pele, para tudo, para cabelo, para estria, né? É um tratamento que a gente usa muito. E aí a gente vai escolher o ativo. Dentro da integrativa, a gente trabalha com muitos ativos. Também vou fornecer para vocês um e-book, né? Dentro do curso, a gente fornece um e-book com diversas fórmulas magistrais que traz aí diversos ativos. Sal palmeto, vou falar um pouquinho mais para frente também, que são ativos extremamente maravilhosos. Biotina,
vocês vão usar e vão ter muito resultado para crescimento, tá? Fortalecimento, eu não coloquei aqui, mas um procedimento que eu uso muito, faço muito nos meus pacientes, é a toxina botulínica. Incrível, um custo alto, né? Assim, um procedimento que tem um valor agregado muito bom para gente. Usa um pouco mais de toxina, mas o valor que você cobra vale muito a pena. E um procedimento que resolve para sudorese capilar, né? Ele ajuda na desinflamação dos folículos, ele ajuda na estimulação de crescimento, maravilhoso. PRP é um procedimento também que eu sou apaixonada, não só para o capilar, mas para tudo, né? Ele serve para diversas coisas, PRP, plasma gel, PRF, mas o PRP para tratamento de couro cabeludo, ele tem diversos fatores de crescimento, né? Diversos. E um dos fatores de crescimento que o PRP traz, ele é o único que consegue formar novos folículos. Então, a gente não tem nenhum outro tratamento, algo que possa formar novos folículos, né? A gente tem os folículos e tem as unidades foliculares, né? Isso que é fundamental para quem faz implante, por exemplo. E com o PRP a gente consegue aumentar essas unidades foliculares, aumentar esses folículos. Então, esse é um tratamento incrível com custo baixíssimo, porque é o sangue do próprio paciente, que também vocês vão aprender. Radiofrequência robótica tem se mostrado, tem muito estudo ainda em cima, mas tem se mostrado extremamente eficaz, porque ele diminui a inflamação, traz muita oxigenação, então traz muito estímulo para o couro cabeludo, a gente consegue trazer muito cabelo. Laser e LED, maravilhoso, em todos os sentidos, cada uma das cores, ele vai agir, vocês vão aprender isso bem do básico ao avançado, tá? Eu vou passar isso muito esmiuçado para vocês, qual frequência, quantos joules, onde ele vai atingir, qual camada vai atingir, qual cor a gente vai usar para qual tipo de patologia. E LIB, que eu não sei se vocês já trabalham, se trabalham para algo específico, mas assim, dentro da terapia capilar, dentro da tricologia, o ILIB é algo que tem se mostrado maravilhoso. Ação anti-inflamatória, fortalecimento, revitalização, estímulo de crescimento, além de ter os efeitos de anti-aging, trazer um pouco de proporcionar aí a homeostase do corpo, né? Essa sensação de que os pacientes estão sempre se sentindo melhor. Todas as minhas pacientes de terapia, eu sempre uso. E todas elas relatam que mesmo quando estão gripadas ou algo do tipo, sempre estão dispostas a ir para o tratamento da terapia, porque saem de lá se sentindo muito melhor. Obviamente, pela autoestima, né? Porque sai feliz, sai com o cabelo lindo, escovado, mas também tem essa parte principalmente do ILIB, né? Que faz esse tratamento interno. Aqui a gente volta um pouquinho, ó, para os ativos que potencializam, né? Então, ativos clássicos na tricologia, minoxidil é um vasodilatador extremamente usado dentro da terapia, né, da tricologia. Hoje talvez seja um dos mais indicados, acho que 99% dos médicos indicam minoxidil, porque muitos são contra a finasterida, que são efeitos diferentes, mas também trazem essa história do crescimento, né? Cafeína, então, diversas mesclas que vão ter a cafeína, a biotina para fortalecimento, aminoácidos, eles são precursores de queratina e colágeno. Vou passar para vocês diversos aminoácidos que a gente faz as mesclas aí, que dão efeitos incríveis. Zinco, essencial para o crescimento do cabelo. Fundamental para a toxina botulínica. Então, assim, a gente tem que ter muito alinhado como estão as vitaminas, como estão os minerais, como é que está essa história dos nossos pacientes, para a gente ter um resultado satisfatório, né? Não só na tricologia, na terapia capilar, mas em tudo. Às vezes a gente fica anos ali fazendo tratamento corporal nas clientes,
tem toda a questão de alimentação, por exemplo, mas talvez esteja tão baixo essas vitaminas, esses aminoácidos, que a gente não consegue ter resultado. Então, assim, o resultado que a gente tem depois de uma tricologia integrativa, quântica, é algo absurdo no corporal, no facial, para emagrecimento. Cabelo, então, tem nem o que dizer. Fatores de crescimento ativam as células tronco, lembrando do PRP, que ele tem um fator de crescimento, que ele é ele tem um fator de crescimento que só ele tem, que ele faz criar novos folículos. Eu vi ali que subiu, eu não estou conseguindo olhar o chat, tá? Só subiu agora. No curso vai ter, sim, eu também ensino a fazer leitura de exame, tá? Sal-palmeto é um ativo natural e ele é um bloqueador natural do TDAH. Óleos essenciais, que eu sou apaixonada. Dentro da terapia capilar, eu faço diversos protocolos com óleos essenciais. E os óleos essenciais a gente vai usar tanto na terapia capilar, quanto no tratamento também em casa com a desintoxicação, tá? Porque eles têm diversas propriedades, né? Desintoxicação. Aqui, no caso, eu coloquei o hortelã-pimenta e o alecrim. O alecrim, por exemplo, a gente brinca que ele é o minoxidil da natureza. Então, ele tem uma capacidade de vasodilatar tão grande ou maior que o minoxidil, sem ter os contras, né? Hoje eu tenho diversos pacientes que fazem integrativa comigo e fazem acompanhamento com dermato. Lembrando, tá, agora que eu falei em dermato, qualquer médico, qualquer tratamento que o paciente faça, nunca, em momento algum, a gente vai dizer que ele tem que parar ou que não vai fazer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A integrativa, a gente não pode tomar o lugar da ciência tradicional, tá? A integrativa, ela é muito baseada em terapia, medicina tradicional chinesa, Ayurveda, a gente vai muito para essa linha, que são mais antigas, são mais naturais, e eu acho muito melhor, né? Eu, Andresa, mas a gente não pode interferir no tratamento médico, tá, gente? Então a gente jamais vai dizer para não usar. Mas, por exemplo, eu tenho diversos pacientes que tomam minoxidil. E aí reclama de que, mas tá me nascendo pelo no rosto, tá nascendo pelo no corpo, eu fiz depilação definitiva e não funcionou. Você toma minoxidil? Toma. A gente tem que também ter a informação de que o minoxidil, como um Neosaldina, a gente toma para dor de cabeça, um Dorflex, né, um relaxante muscular, ok, mas ele também melhora a dor de cabeça. O remédio, ele vai agir para a dor, né? O minoxidil, ele é um vasodilatador, ponto. Não específico para o cabelo, né? Ele vai vasodilatar todo o corpo, onde tiver pelo vai crescer. Então, a gente não tem esses problemas, por exemplo, com óleos essenciais. Outra coisa muito importante, quando a gente lida com óleos essenciais, eles são matérias extremamente potentes, extremamente. O hortelã-pimenta, por exemplo, uma gota equivale a 30 xícaras de chá. É algo que é muito potente. Então, assim, ele tem um efeito incrível, ele é maravilhoso, ele vai super resolver o problema. Mas não fazemos indicação de ingestão de óleo essencial, tá, gente? Eles são potentes demais. Não sabemos a longo prazo o quanto os nossos órgãos conseguem filtrar isso. Então, assim, nunca indiquem que seus pacientes ingiram um óleo essencial, tá? Eu vejo muito, coloca um óleo essencial na comida, aí você põe na água e põe não sei aonde. Não façam, só não façam, porque pode ser muito prejudicial para o paciente. Aí, ao invés de a gente estar tratando, a gente está adoecendo, né? Entre o remédio e o veneno é a dose. Então, não indiquem. Resveratrol, a gente usa ele de uso tópico, ele é um antioxidante poderosíssimo, mas a gente também pode indicar para paciente fazer a manipulação, para tomar o resveratrol, tá?
ou uma tacinha de vinho à noite também resolve. O vinho contém muito resveratrol. Mas aí vai depender do seu teste ali. Se no seu teste deu que você pode tomar álcool, você pode tomar uma tacinha de vinho. Se deu que não pode ingerir álcool, aí não. Aí a gente faz a manipulação deles mesmos. Aqui eu trouxe alguma correlação e alguns casos clínicos, tá? As unhas. Como a gente trabalha muito com medicina tradicional, principalmente com a medicina tradicional chinesa, né? Esse estudo, esse curso, todos os cursos que eu fiz para montar o Tricomaster, eles são muito baseados em medicina tradicional chinesa. Então, a gente traz essas correlações, tá? As unhas, ali tem, depois eu vou mandar para vocês ali no grupo esses slides. Então, cada tipo de deficiência, ele vai se mostrar de alguma forma na unha, assim como o cabelo. Cada tipo de deficiência, cada órgão inflamado, cada área que a gente precisa tratar, cada órgão que a gente precisa tratar, ele vai se mostrar de um jeito. Então, as unhas esbranquiçadas, anemia, metade branca, metade vermelha, problemas renais. Então, é algo que a gente precisa, a gente sempre vai pedir para cliente. Ah, mas eu tô com esmalte agora, eu tô com esmaltação. Não tem problema, isso faz parte da tua ficha de anamnese. Quando for a manicure, retirar o esmalte, tira a foto e me manda. É necessário que a gente tenha isso. A unha diz muito pra gente, conta muito sobre a história de vida dessa paciente. A língua, então esse cuidado de pedir. Eu não gosto de pedir para o paciente ficar ali uma hora ali com a língua para fora, mostrando o dedo. Eu tiro foto de tudo. Você vai ter que fazer a foto de rosto, de tudo. Um protocolo normal, né? Você vai fazer a foto para uma toxina, você vai fazer foto normal, você vai fazer a foto para tricologia. Pede para mostrar a língua. Ali a gente tem. Ali a parte de trás, a gente vai ver se tem algum problema de rim e bexiga, intestino, pulmão, coração. Então, cada deformidade, digamos assim, dessa língua, mancha, essa burra que forma, crostas, cada coisa vai dizer algo pra gente, tá? O mapa no rosto, intestino, então, tudo que a gente tem, eu coloquei o do rosto, mas a gente tem isso de cabelo, então cada área de queda, de rarefação, de dermatite, cada área indica pra gente um órgão. Aqui, então, eu trouxe uma coluna vertebral, cada coluna vertebral, ela tá ligada a um órgão também. Lembrando que lá atrás, quando começa a desenvolver esse feto, a gente tem a formação tudo junto ali. Então, vem os vasos, vem, né, começando a ser os órgãos, os dentes, os cabelos, tudo vem junto. Então, tudo tá correlacionado, nós somos uma coisa só. A gente precisa parar de tratar cada eu só trato mão, eu só trato pé, eu só trato dente. Não, nós somos holísticos, nós tratamos o ser humano como um todo, nós tratamos o paciente, as patologias que esse paciente tem ou pode vir a ter. A gente não quer, nós teremos pessoas saudáveis. Tratar a doença mesmo, não o sintoma, né? Os dentes, dente mesmo é algo que no curso também eu vou indicar para vocês. A gente trabalha com dentistas biológicos, com nutricionistas. Então, a gente também faz esse trabalho em conjunto, né? Porque você vai passar para o teu paciente quais os alimentos que ele pode comer ou não. A gente sempre manda junto ali um link, onde ele pode só colocar tudo ali, o que ele pode ou não. Esse link é um link de cozinha, assim, ele vai passar opções de receitas, quais são os alimentos que pode trocar, mas a gente também pode fazer indicação. Tem gente que gosta de nutricionista, a gente indica um nutricionista que também trabalha de forma integrativa. Dentista, também indicamos. Então, eu vou passar para vocês uma lista de todos os profissionais que trabalham nessa mesma linha de integrativo, médicos, dentistas, tudo, para que a gente possa tratar de forma holística, mas cada macaco no seu galho ali, né? Então, os dentes, eles são, hoje principalmente, e daqui a alguns anos, a gente vai ter muita gente ainda mais doente, pela quantidade de faceta, pode ser um material incompatível,
Remoção de amálgama. A amálgama, para quem não sabe, é aquela resina escura que se usava antigamente nas obturações. A gente tinha a cárie, eles colocavam aquela resina escura. Antigamente não, hoje ainda tem dentista que coloca amálgama porque o custo é baixo. Aquilo ali é mercúrio puro. É um dos piores venenos que tem dentro da indústria ali, isso é horrível, assim. O que ele faz de mal para o nosso corpo é algo que não... horrível. E a remoção da amálgama tem que ser feita por um dentista biológico, porque ele tem que ser uma remoção segura, porque senão você vai ingerir mais mercúrio ainda enquanto está sendo feita essa retirada. Então, a gente indica o dentista biológico. Uma das coisas que a gente faz também na nossa avaliação é pedir panorâmica, porque a gente precisa ver como estão esses dentes e se há necessidade de enviar para fazer essa indicação para um dentista, né? Arrancar dente. Gente, quando entra na parte de dente mesmo, no curso eu faço isso para vocês mais aprofundado, mas é algo assim que você cai para trás, assim, porque um dente que pode ser arrancado. Nós tivemos um caso no curso, até quando eu estava fazendo o curso, eu fiz o curso com a doutora Elisete Kaffer, maravilhosa, depois se quiserem entrar no Instagram dela e acompanhar, ela é incrível. E a gente estava no meio do curso, apareceu um senhor, uns 60 anos, assim, e indicaram para a doutora Elisete porque ele estava com um câncer e ia morrer, assim. Deram, sei lá, 3 dias de vida para ele. E ele foi no curso, né, que foi lá em Campinas, na clínica dela. A gente parou o curso, ele meio que já foi o estudo de casa ali pra gente. Ela fez a panorâmica, mandou ele para São Paulo para retirada do... porque era um problema no canal. Então, assim, um canal que ele estava com problema, um canal mal feito, há muitos anos atrás, aquilo foi gerando uma inflamação, gerou um cisto enorme, ele estava com o pescoço, assim, enorme. Possivelmente, esse tumor que ele teve na garganta pode ter sido ocasionado por causa disso também. Enfim, ele chegou no dentista de manhã, né? Ele foi super cedo lá no nosso curso, foi para São Paulo, fez a retirada. À noite, ele mandou para nós uma foto, já estava desinchado tudo. Até hoje ele tá, já tem 4 anos que eu fiz o curso, ele passou vivíssimo, maravilhoso. E assim, uma pessoa que os médicos deram 3 dias de vida porque estava com câncer incurável, que ele ia morrer. Foi só um tratamento no dente. Então, assim, são coisas que, com o passar do tempo, conforme vocês forem fazendo, atendendo os pacientes de tricologia quântica, vocês vão vendo as mudanças que são feitas, é algo absurdo. Eu vou passar um pouquinho mais para frente também, um pouquinho dos casos ali de paciente. Então, aqui a gente tem um estudo de caso do couro cabeludo, aqui foi que a análise do vídeo dermatoscópio. Então, também vocês vão aprender a ver bem o que é essa inflamação, se não, se tem folículo, qual é a fase que o cabelo está, o que está acontecendo nesse couro cabeludo, se tem crescimento, se não tem. Então, ali na fase na análise com vídeo dermatoscópio, a gente também consegue fazer uma análise bem aprofundada sobre, tá? Aqui a gente tem a foto, uma das coisas que a gente usa, que é algo que eu acho incrível, que é uma coisa que eu uso muito, é a câmera térmica. Muitas vezes a gente tem paciente que reclama de uma inflamação recorrente, ou, nossa, tá muito doente, mas nada dá certo. Isso aqui é uma coisa que a gente, para a vida, assim, a gente pode usar, tendo na clínica, porque você vai tirar foto do paciente antes, aqui nesse... Vocês conseguem ver? Aqui, antes do tratamento, totalmente inflamado, depois do tratamento. Antes do tratamento, depois do tratamento. Então, assim, isso até para a gente acompanhar e para a gente dar esse feedback para o paciente também, que às vezes acha que nada está acontecendo, porque vamos pensar que você tem um paciente que ele veio para você tratar couro cabeludo. Ponto, meu cabelo está caindo. Aí você descobre que a pessoa tem predisposição a diversas coisas, está extremamente intoxicada. Você tem várias provas ali para mostrar para esse paciente o quanto ele está inflamado, né? Então, a gente mostra o quanto está inflamado e o quanto os procedimentos que estão sendo feitos estão resolvendo. Então, assim, serve para guardar mesmo e para mostrar mesmo, né? Para como prova de tratamento, de protocolo.
a relação de cabelos brancos. Então, o cabelo branco, ele é uma deficiência, ele é uma diminuição da melanização no córtex pela perda progressiva de tironase e desaceleração metabólica. Sinal precoce de encurtamento da fase anágena. Parece loucura, mas a gente tem uma diminuição muito grande de cabelos brancos quando feita a quântica de forma correta, tá? O que eu digo de forma correta é assim, ó, tem paciente que ele fala assim, você vai passar, né? Ai, olha, você pode comer X coisas. E aí você vai passar o cardápio, você vai indicar pra nutri, você vai não sei o quê. Mas você não pode beber. Mas eu não posso beber nenhuma tacinha? Não, você não pode beber. Tem que passar o tônico todos os dias. Mas eu tenho que passar todos os dias? Sabe aquela paciente que chega na clínica e você fala, olha, você tem que passar o teu home care, fazer assim, assado, você passa todo o passo a passo do home care. Mas é todo dia? Depende, se você quer um resultado duradouro, efetivo, sim, é todos os dias, né? Então, a gente também tem que alinhar muito bem a expectativa com realidade, porque o teu trabalho na quântica, parte do paciente, né, não a parte em cabine, ele depende 99,9% do paciente. Então, tem que estar muito alinhado que os resultados são, assim, surreais. Mas exige disciplina e exige entrega, né? Aqui a gente tem caso de alopecia androgenética, só com a quântica, tá? Esse caso aqui, essa senhora, ela chegou com um caso de... me deu um branco agora. Igual a do... Aqui a gente tem o Amin, né? Que é um político, que ela é uma alopecia, que ela cai toda... Eu já vou lembrar o nome, tá, gente? Me deu um branco agora. E ela cai pelo de tudo. Ela tem os casos onde ela cai em arcos, né? Vocês vão lembrar já só de eu falar isso. Né? Me deu que a Dori atacou agora. Esqueci o nome. Ela cai em círculos por determinados gatilhos de estresse, normalmente. E nesse... Areata, lembrei. Voltou. A alopecia areata a gente tem a tradicional, que é a mais comum, que é a gente mais encontra por aí. Há pouco tempo atrás a gente teve aí o caso de uma famosa, não me lembro quem era, que apareceu com diversas falhas. Ela dá sempre nesse formato de círculos, assim, dá em barba, dá em sobrancelha, dá no couro cabeludo. E essa é a areata universal. Então ela cai todos os pelos, sobrancelha, barba, bigode, pé, tudo. E essa senhora chegou lá e a areata, a universal, ela é uma doença incurável. Em um ano de tratamento, ela estava assim, com o cabelo, e em outra foto eu tenho ali, depois eu posso mandar para vocês, ela careca, aí o cabelinho foi nascendo branco, bem fininho, e foi voltando até que ela chegou nesse último aqui, que ela tá com o cabelo grande e totalmente escuro. Não é coloração, tá? Que é o cabelo dela natural. É absurdo. Mas não é rápido, foi mais de um ano de dedicação, e claro, ela mudou o estilo de vida, hoje ela tem outro estilo de vida, né? Então, assim, exige muita coisa. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre o poder da palavra, o poder da água. Então, quando a gente começa a tratar, a usar a tricologia quântica, a tricologia integrativa, a gente tem que começar a entender também que nós somos células e nós trabalhamos em frequências, né? Então, se a tua frequência está alta, você vai se aproximar de pessoas que têm uma frequência mais alta, você vai atrair coisas melhores. A lei da atração, ela vem muito disso, né? De a gente atrair coisas boas quando a gente está vibrando nisso. Existem diversos estudos onde a gente vê, aqui a gente, que tá difícil de ver porque tá pequeno, tá? Mas eu posso mandar para você também. Então, a molécula da água, uma pesquisa que foi feita, onde ele tratou a molécula da água. Então, conforme
tocava as frequências para cada tipo de frequência que era posta para aquela água em repouso, ela criava uma forma diferente. Alimentos que eram feitos com amor, com dedicação, falando coisas boas, ele tinha uma durabilidade maior. Uma planta vivia muito mais. Então, assim, não é só o que a gente come, não é só o quanto a gente cuida, é o que a gente sente e é principalmente o que a gente fala. A palavra tem muito poder, né? Então, aqui nós somos sons e as palavras são sementes. Então, tudo que a gente fala, principalmente sobre nós, isso é visto pelo universo de uma forma muito existente mesmo, digamos assim. Então, se você diz que você já está lá, né, a atração, eu já estou aqui, eu já consegui isso aqui, você de fato consegue. E quando não, quando você já acorda, já levanta da cama, você coloca 10 vezes o despertador, aí você levanta reclamando. Aí você vai sair, você vai bater o pé, você vai bater o carro, você vai pegar um trânsito. Então, tudo é energia. E tudo que a gente vibra, volta. E isso também reflete nas células, e isso reflete na saúde. Então, não adianta a gente tratar, a gente usar os melhores protocolos, os melhores produtos e vibrar baixo, tá? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre isso, né? E aí sinto muito, me perdoa, que é o Ho'oponopono, que é uma das grandes coisas aí que a gente tem para atrair as coisas, né? Que é você agradecer ao universo sobre tudo, sobre todas as coisas. O poder da experiência para o paciente. Em cabine, no curso também, eu vou passar para vocês isso mais detalhado. Hoje, por exemplo, eu atendo a parte de tricologia, e o que eu atendo de paciente, hoje eu não tenho mais horário para atendimento de tricologia, e eu só não tenho mais horário, eu tenho que encaixar quando uma outra paciente termina, só de indicação. Porque elas se sentem especiais, porque é algo único. Você faz, de fato, algo que é só para aquela pessoa. Então, não é apenas só sobre crescer fio, sobre crescer o cabelo, sobre diminuir uma coceira, uma irritação. É devolver a autoestima, a identidade e a confiança. O paciente bem atendido, ele se torna fiel, ele indica. E nós, como profissionais, temos a chance de devolver tudo isso aos nossos pacientes. Aqui, a gente faz massagem, vocês vão aprender também a massagem epicraniana, que ela é uma massagem que ela envolve movimentos de drenagem, que a gente faz para trazer mais oxigenação para o couro cabeludo também. Tem isso de trazer, de fazer a massagem, de drenar, mas de você, de fato, fazer que seja um momento extremamente relaxante. Então, vai além do tratamento, né? Mais uma vez, aqui a gente trabalha para transformar a vida das pessoas. Então, o curso em si, né, cada fio conta uma história, transformando fios e transformando vidas. E isso é exatamente o que a gente faz, a gente transforma a vida dessas pessoas. E isso é só o começo, né? O que mostramos aqui é somente a ponta do iceberg da tricologia integrativa. Imagine aplicar todos os protocolos, técnicas e ferramentas em pacientes reais e transformar a sua carreira. Eu sempre fui muito bem sucedida dentro da minha área. Eu era uma cabeleireira de agenda cheia, trabalhei nos melhores lugares. E foi difícil a transição, e tá sendo cada vez mais, porque eu tô indo cada vez mais, tô saindo cada vez mais de salão e de atendimento de terapia, indo cada vez mais para injetável, mais para consulta, mais para atendimento, mais para essa coisa holística. Mas é tão transformador, é tão incrível, e assim, gente, não vai ter um paciente que ele vai fechar uma vez. Eu faço pacote atrás de pacote. O ticket é algo que ele faz. Um paciente, ele chega em crise, por exemplo, a quântica a gente vai fazer, e ele é um tratamento para a vida, tá? Porque você precisa de disciplina, o paciente vai fazer em casa, mas a tricologia em si, aplicada em cabine, é algo que a gente sempre vai fazer.
Porque a cliente sempre vai precisar. E quando ela não precisar, ela vai fazer porque ela gosta. Porque é um momento em que ela se sente bem. E dali, obviamente, você vai tirar um outro serviço. Se for no salão, você vai fazer uma escova, fazer uma cor, com uma coloração especial, mais natural. Se é na clínica, a gente faz um peeling, a gente faz a pele, a gente vai para o corpo. A tendência do ticket é só aumentar. E quando a gente trabalha com tricologia, principalmente desse tipo, é um mercado que agora está começando. Então, quem começar agora vai voar muito. Porque ninguém mais quer. Hoje as pessoas estão preocupadas com isso mesmo. Só que o que a gente vai entregar é o que não tem, de verdade não tem no mercado. O que eu estou trazendo é algo assim, ó. Eu fiz os meus cursos foram com médicos, foram com cabeleireiros, foram com dentistas. Eu fui para todas as áreas para trazer, para englobar, tanto para quem está em salão, quanto para quem está na estética. Porque o salão é incrível. Para a gente da saúde, da estética mesmo, o nicho que a gente abre é algo absurdo. Você vai fazer um microagulhamento robótico. Você acha que o paciente vai querer fazer só no couro cabeludo? Você vai fazer no rosto, você vai tratar uma cicatriz, então assim, você vai criando uma dependência dessa tua paciente com você, porque ninguém vai entregar isso. Ninguém vai entregar para ela uma biorressonância com 114 páginas dizendo o que ela pode ter de células que pode dar um problema para ela no futuro, sabe? Então, assim, dentro da nossa formação, a gente vai ter a formação completa em tricologia integrativa e quântica, que tudo que eu falei aqui, que eu super me empolgo, talvez eu tenha me atravessado, eu não tenha nem conseguido dizer tudo, porque é algo que, de fato, como eu falei no começo, eu sou muito apaixonada. E é muito rico, e é muita coisa, e vai desde do reiki que você escuta, até a água que você toma. O nosso acompanhamento, meu, da Prof. Fê, da Prof. Julie, protocolos exclusivos para aplicar imediatamente. Então, a gente vai já deixar vários. Quero receita de bolo? Não. Eu quero que vocês, saiam voando, sabendo tudo que vocês podem mexer. Vocês vão ter produtos, as magistrais, vocês vão ter diversas ferramentas para usar, mas, obviamente, a gente sai sempre de curso. Eu, pelo menos, eu sou muito louca. Eu saio de curso, eu quero fazer tudo, quero comprar tudo, e não é assim que funciona. Então, você tem que ter um protocolo pronto ali, básico, para você começar, para tirar dinheiro para poder fazer o restante, né? Então, vocês vão ter esses protocolos exclusivos para começar a trabalhar ontem. Aprendizado prático e científico, então a gente vai ter a parte prática, com muito conteúdo científico, com muito artigo, com muita teoria real ali, para verdadeiro. A parte prática, que vai ser a parte mais deliciosa, onde a gente vai ter a parte de toxina, a gente vai trabalhar um pouco com PRP, vai trazer os lasers, toda a parte teórica e prática, enfim, tudo. Biorressonância, os testes quânticos também, ferramentas de fidelização para cliente, material de apoio completo, apostila, e-books, enfim, um monte de coisa. Brindes, claro, né? Porque a gente é dessas, a gente adora. E a certificação, que é internacional, né? Isso aí, por si só, já vale, assim, muito. É uma certificação que é válida em mais de 133 países. Vocês ganham uma carteirinha de terapeuta. Só de terapeuta não tem o poder de dar de tricologista, porque não, né? Isso precisa de uma pós-graduação. Mas vocês ganham a carteirinha de terapeuta capilar, que é válido no Brasil e é válido em 133 países. Quer falar um pouquinho, Ju? Estou empolgada, estou emocionada. Eu anotei 3 páginas aqui, porque toda master, todo o conteúdo, eu memorizo, o meu aprendizado é escrevendo. Eu também. E aí eu vou tendo insights, eu vou tendo ideias, eu não posso perder nada. Então eu fiz as minhas anotações, aprendi muitas coisinhas aqui. Que bom. E assim, ó, gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Ai, eu tô toda arrepiada. Energia lá em cima, né? Energia lá em cima.
Pessoal, a gente está aqui numa masterclass super, super intimista, e esse conteúdo aqui, ele é absolutamente transformador. Se não fosse bom, se não fosse de sucesso, eu nem colocaria para jogo para oferecer para vocês, porque vocês me conhecem. O que a Andresa comentou, que não tem esse curso, essa modalidade ainda, é verdade. Então, é pioneirismo, tá? Os primeiros acabam sendo referência. Então, se esse conteúdo fez sentido para ti, se aquela pulguinha ficou assim atrás da orelha, se essa área porque assim, ó, a tricologia vai muito além. Olha o que foi exposto aqui, né? Então, assim, se isso faz sentido para ti, garante a tua vaga no curso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o curso. Isso aqui foi apenas um spoiler. A gente pode combinar, se vocês quiserem, uma outra masterclass dentro de um desses conteúdos do curso. Aprofundar um pouco, né? Claro, porque assim, hoje foi uma exposição inicial. Então, assim, pessoal, o curso é incrível, maravilhoso. Eu vou mandar as informações. Vocês podem chamar a Andresa, podem me chamar ou podem chamar a Prof. Fer. Se vocês quiserem, a gente coloca ali no grupo geral do WhatsApp ou chamem no privado e a gente vai mandando. O objetivo daquele grupo não é tumulto, muito pelo contrário, gente. Network é o que faz todo mundo crescer junto. E quem faz junto não cansa. Então, fique ali no grupo, porque muitos outros benefícios vão estar presentes. E o fato de vocês terem uma carteirinha como terapeuta com certificação internacional, me desculpe pessoal, mas vocês atropelam os outros. E eu sei, inclusive eu comentei isso hoje, num áudio que eu estava conversando com uma aluna. O perfil dos pacientes está muito exigente. O paciente, ele procura o profissional para que ele vai confiar a sua saúde dos pés à cabeça, literalmente. Então, quanto mais certificações, mais propriedade intelectual, mais segurança você vai conferir para o seu paciente. Então, se oportunizem. Só para vocês terem uma ideia, gente, fora do Brasil, que tem 2 países que a gente tem contato, que depois vamos para lá também da aula, é em euro, tá? O curso. Transformando para reais, a gente está falando de R$ 23.000 de investimento. Você não tem ideia do valor do curso aqui da nossa primeira turma, e são 10 vagas. Não vou ficar falando em preço nem nada, assim, porque aqui é abrir o horizonte, é disseminar conhecimento. Gostei, achei interessante, enfim. E detalhe, é para 3, 2, 1, tá? O curso é esse mês. Final desse mês. Então, se você quiser saber mais do curso, chama no privado. A Prof. Fê vai falar agora um pouquinho. Júlia, eu vou trazer, assim, digamos assim, um olhar de quem vem de uma família de cabeleireiro, né? Hoje eu trabalho na estética, minha irmã também é terapeuta, né, Andressa, como você sabe, e eu vejo que esse mercado da tricologia é um mercado aonde as pessoas realmente investem, porque, assim, a questão da autoestima feminina e masculina diante dessa situação da terapia capilar, a perda do cabelo afeta muito a questão emocional, né? Com tudo isso que você falou, só que imagina, digamos assim, vamos olhar somente a parte da estética, né? Do que nós vamos transformar externamente. Eu acompanho isso e, digamos assim, é fantástico o que você leva para a questão da autoestima do ser humano, poder melhorar e trazer a terapia completa. Como você falou, eu acompanho isso de perto, é uma equipe multidisciplinar que trabalha, não é só uma pessoa, para trazer este conforto maior para o teu paciente. Gente, e é um mercado, assim, ó, que esse nicho é muito pouco explorado, só que dá muito resultado. Parabéns, Andressa, amei a tua apresentação.
né? Porque a minha irmã é terapeuta capilar e hoje ela vai fazer as análises, né? Porque tem toda uma análise para ser feita, e eu vou aplicar os protocolos aqui, direcionada por você e por ela, mas é preciso saber o que a gente pode fazer em cada situação, porque são N situações. Então, muito obrigada, parabéns aí pelo teu trabalho, por trazer esse todo, né? Que não é só uma questão mecânica da aplicação de produtos ou tomar o produto, tem um olhar mais humano, nessa estética humana que a gente está brigando hoje, mais natural, né? Parabéns. Obrigada, Fê. Obrigada, Julie. Nossa, é muito é muito personalizado demais, assim. O que a gente oferece com a tricologia quântica é algo que não tem em lugar nenhum médico vai te oferecer isso. Eu acho que hoje nós que trabalhamos com estética, a gente já tem esse olhar mais voltado para o cuidado personalizado, a, a dedicação mesmo ali ao paciente, né? Agora, você entregar para o paciente, vamos por ali, ó, são 114 páginas de biorressonância. Você vai dar um protocolo de 3 meses para a pessoa, onde você vai indicar vitaminas, você vai passar os florais, você vai mudar a vida da pessoa. E você vai fazer com que todo o protocolo que ela faça, seja corporal, seja facial, seja uma terapia que ela está fazendo, uma disposição para um exercício, uma maratona, qualquer coisa que ela vai fazer, a disposição vai ser muito melhor. A possibilidade de você não desenvolver uma doença no futuro, isso não tem preço. Então, a gente está falando de paciente high ticket. Sim, sim. Gente, aqui é um público assim, ó, que todo mundo deseja alcançar. Uhum. É muito difícil se inserir no mercado e atingir esse público fazendo preenchimento bioestimulador. Entendeu? Então, E hoje, com isso de oi? integrativo e regenerativo, eu acho que cada vez menos para esse momento vai ser aplicado, né? Talvez para tratamento, para regenerativo, muita tecnologia, exossomas, PDRN, a gente está caminhando para outro momento, menos preenchimento e mais cuidado, né? Exatamente, as coisas estão mudando, a tecnologia está ficando nano, enfim, menos é mais. Então, assim, gente, escrevam o que eu estou dizendo. Daqui a 5 anos, isso aqui mudou tudo. 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 Então, esse aqui é o primeiro cenário dessa mudança. Eu estou realmente assim, encantada, porque eu tenho uma relação capilar. Eu vou contar brevemente a minha história, mas deixa eu te mostrar uma coisa. Tirei meu mega hair. Mas tem que ir lá me ver, né? Tirei o meu cabelo. Tá sujo, mas não tem problema, mas tá tô com meus brinquedos do dia a dia. Mas assim, ó, gente, sou mãezinha, minha filha tem 10 meses, tive muita queda, tive alopecia pós-Covid, usei mega minha gestação inteira, usei mega hair por anos. Olha, eu sei que antes eu tava olhando aqui, porque eu ia pendurar meus cabelos aqui, olha aqui, ó, tudo que eu já usei, mas eu disse, não, chega de palhaçada, não vou fazer isso, eu já tô até fazendo. Mas, enfim, quero comentar contigo que eu tirei o mega por tua indicação e eu tô com o meu cabelo. Nossa, meu cabelo era muito fininho. Ele é fino ainda, mas ele tem volume, ele tem brilho. Eu tô faceira com os meus cabelos. Tô muito... E entender também, né, que a textura dele é essa. Ele é fino, ele é pouco. O que você pode fazer para melhorar isso, né? E vocês, futuros alunos do curso, eu serei uma das pacientes modelos que vocês vão atender. Vocês vão fazer uma análise junto, porque eu sou um prato cheio. Mas, enfim, eu queria comentar isso, que a tricologia, a Fernanda também falou muito da autoestima e tal. Cabelo é força, cabelo é vida. E quando tu começou
quando tu começaste a tua aula, me veio um insight do filme Avatar. Olha o que me veio na cabeça. Não sei se vocês assistiram ou não, mas o que é a conexão, né, do Avatar? É o cabelo com a raiz da árvore, com a força da mãe terra. Então, assim, quem já sofreu com patologia capilar, com queda, enfim, sabe exatamente o que isso significa. E assim, gente, são tratamentos demorados, são tratamentos... Sim, nossa. Eu tenho uma aluna da pós de estética avançada, que ela trabalha com estética, e ela também fez pós-graduação em tricologia, e ela é uma fera. E eu pergunto para ela, tá, e aí, como é que estão os negócios da tricologia e tal? Como é que estão os atendimentos? E ela, prof, bombando, porque uma vez que tu melhora o teu cabelo, se tu não manter, tu volta. Então, eu sempre os meus pacientes. E assim... Eu faço doutorado, e vocês sabiam que meu primeiro tema de eleição para o doutorado era tricologia? Sério? Só que aí, como... Eu acabei indo para microbiologia, onde eu fiz o meu mestrado e tal, mas assim, ó, a tricologia eu ainda chego lá. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu tenho pacientes de 8 anos de idade. Olha aí, ó. E eu não tenho menor, porque eu só atendo a partir dos 8, porque a gente não pode pôr óleo essencial, né? Tem determinada idade ali, a gente vai falar muito sobre tudo isso, assim. Mas o grau de estresse tá tão alto que mesmo as crianças estão ficando doentes com patologias no couro cabeludo. Dengue, Covid, o grau de inflamação que eles causam no folículo é uma coisa absurda. Né? E assim, além de trombose, né, várias outras coisas. E que a gente consegue aí com toda essa desintoxicação aí melhorar todo o sistema, né, linfático, desobstruir as veias. É um tratamento sistêmico, né? E longo e muita dedicação. Né? Claro, com certeza. Poxa, que legal. Estou muito fascinada. Pessoal, nós temos mais 10 minutos de aula virtual, então se vocês quiserem utilizar o chat ou quem quiser abrir o microfone, câmera, para perguntar, para comentar alguma coisa, essa aula foi feita para vocês. Esse momento é nosso, então, zero timidez, não fica com vergonha. A Jaque perguntou ali das deficiências de vitamina, né? Deixa eu ver aqui no chat. Cadê o chat? Não achei. Eu leio para ti. Tá. A Jaque comentou assim: tem muita deficiência de vitamina que contribui para a queda. É uma afirmação, na verdade. Acho que para falar um pouquinho sobre isso. O zinco, né? O zinco é uma vitamina que a gente mal pede, né? Hoje, acho que talvez um pouco mais, porque nós, da estética, estamos muito em cima ali. O zinco, se eu não tenho baixa de zinco, o botox não dura. Acho que bateu tanto nisso que acho que hoje talvez procure mais. Mas, assim, o zinco é uma das vitaminas que normalmente está muito baixa. E, normalmente, ela diminui a oxigenação, ela inflama e ela derruba cabelo. Ferro, deficiência de ferro, fatal, né? Para diversas coisas, mas para o cabelo, horrível. Vitamina D, B12. Uma coisa que eu não coloquei ali, que eu também sou viciada, que eu amo, que eu faço, e que tem muito de melhora da tricologia quântica, é a terapia neural. Tá? A gente também vai ter um pouco sobre terapia neural, que é um tratamento também que são aplicações de procaína, altamente diluída, em pontos que a gente vai saber depois da anamnese, e que ela traz a célula doente, ela eleva a vibração das células. Então, ela traz uma célula que está a 50 MHz, o normal seria... O normal, assim, hoje, pra gente, né, que vive no decline, 300 Hz. Uma célula doente, ela tá
40, 30. Então, quando a gente faz a injeção de procaína, ela vai a 900, todas elas, né? E quando ela volta no da célula normal. Então, a gente consegue desbloquear traumas, tirar doenças, tirar não, né? Mas diminuir a incidência de doenças. Fiquei curiosa. Fiquei curiosa, a Jaqueline, fiquei curiosa com o uso da toxina botulínica como parte da terapia. Pode me explicar melhor? Resultado da terapia é algo, tá? Tá bastante tempo já aí, tem muito estudo científico em cima. Eu vou mandar bastante estudo ali para vocês, tá? E o que ele faz? Ele relaxa o músculo, né? A ideia é a mesma. Ele relaxa o músculo, só que com isso ele diminui a inflamação nesse local. E quando você continua fazendo a terapia, você está fazendo a terapia, então você vai fazer a toxina. Hoje eu cobro em média, tá? Falando um pouquinho sobre valores, é só pra gente dar aquela estigada na galera. Eu cobro hoje uma toxina capilar 3.950, tá? Tem lugares que cobram 5, tem, né? Depende. Eu cobro 3.950. Você vai fazer a toxina, ele vai relaxar o músculo, diminuir a inflamação, você vai fazer a terapia capilar. Terapia capilar, em média, um pacote com 5 sessões é 2.000. 5 semanas. Então, você relaxou, diminuiu a inflamação. Você começa a oxigenar e a estimular esse couro cabeludo na terapia. Então, você vai ter crescimento, fortalecimento, oxigenação, você consegue pôr nutrientes ali, porque você vai ter um couro cabeludo que não vai ter inflamação. Então, o couro cabeludo consegue, de fato, reter essas vitaminas que você está colocando. Porque às vezes está tão inflamado, você está enxugando gelo, você está pondo, e aquilo está inflamado, está entrando e está indo para onde precisa, né? Então, quando você relaxa esse músculo e diminui a inflamação, você consegue ter a retenção das vitaminas que você está colocando ali. Então, você consegue, de fato, ter um aumento da qualidade do fio, da densidade do fio, crescimento, fortalecimento, além de diminuir, normalmente, principalmente masculino, normalmente tem muita oleosidade quando tem o couro cabeludo já está com uma alopecia mais avançada. Você diminui essa oleosidade também, né? Que ele vai agir como ele agiria para a sudorese. Você vai ter o resultado é incrível. Ela agradeceu a explicação. Obrigada. E a Fernanda levantou a mão para contribuir também. Pode falar, Fê. Uma pergunta, né? Você está falando da toxina botulínica. Essas 5 sessões você realiza antes da aplicação da toxina botulínica? Eu já começo. A toxina botulínica, esse valor que você cobrou, você faz o diagnóstico da disfunção do paciente e já pode aplicar a toxina botulínica. Já. E você pode até fazer a primeira sessão, finalizou a primeira sessão, você faz a aplicação. Porque aí você já vai ter uma semana para a próxima aplicação. Porque o que você pode fazer? Você faz uma primeira sessão, um detox, por exemplo. Então, você vai retirar toda aquela sujidade, você vai limpar um pouco do terreno biológico, diminuir essa camada dérmica. Limpou bem, aplicou laser, que já diminuiu a inflamação, toxina. Tá. E essa toxina eu tenho que repetir quantas vezes? Cada 6 meses. Tá. Em relação ao equipamento de biorressonância, eu não tenho nenhuma experiência com esse tipo de aprender. Gostaria de saber, assim, ele é um equipamento que tem certificação da Anvisa, não precisa, como que funciona essa questão aí? Não, ele é um equipamento, eu não trouxe, eu vou mandar no grupo, eu deveria ter trazido, mas eu não trouxe, tá lá na clínica. Ele tem os dois, né? Tem a biorressonância quântica e tem a tricologia quântica. O quântico a gente vai fazer, a biorressonância, ele é um equipamento, eu acho que ele tem Anvisa, sim, tá? Esse de biorressonância, ele tem Anvisa. Os testadores, não, porque ele é de medicina alternativa, né, digamos assim. Mas ele é um teste mesmo. Então, você vai usar um aurímetro,
e vai ver o que é compatível ou não. Você não é o equipamento que você precisa, ele é um teste físico, digamos assim, né? Então, ele não precisa de Anvisa. O testador de biorressonância quântica, sim, esse ele tem Anvisa. Entendi. E daí ele testa todos os metais do Testa corpo, tudo. como que funciona? Tudo. A gente tem, tanto no tester, porque a biorressonância, ele vai fazer análise das células e aí ele vai te passar tudo. Então, pode ter, você tem uma quantidade um pouco maior de tal metal, ou de menos metal, ou de não sei o quê. Quando você faz a que é qualitativa, aí a gente vem com os testers mesmo e vai fazer em cima desse metal específico, ou da vitamina específica, ou do hormônio específico. E aí ele é a energia da pessoa ali na hora mesmo. Então tá com muito, então você vai ter os dois, um vai fazer o contraprova do outro. Entendi. E aí a biorressonância, ele vai te dar um apanhado de tudo. Então, como estão os teus órgãos, como está o joelho, com o rim, a tua filtração no rim está a tantos por cento, ele podia estar um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor ali. O que é em tester, ele vai dizer o que está ruim e como é que a gente vai tratar isso. Qual vai ser o ativo que a gente vai usar para tratar isso. Então, eu tenho um que vai me dar quantitativo e qualitativo, o outro vai me dar a qualidade, a quantidade, o que eu vou tratar e como que eu vou tratar isso. Entendi. E aí as indicações são em florais, no caso? Florais, coloidais, óleos essenciais, chá, escaldapés, banho de assento. Ai, minha nora! Banhos de assento. Ozonioterapia, eu esqueci de colocar ali, mas é algo que eu uso e, assim, é para tudo também. Faço a aplicação da ozonioterapia, o resultado para injetado é fenomenal, assim, o que ele entrega de resultado, o crescimento de cabelo, a desobstrução, a oxigenação de couro cabeludo. Então, a gente vai usar também ozônio, óleos ozonizados. Então, assim, tudo que a gente vai usar é natural, tudo eu vou passar para vocês, todas as indicações de onde comprar, se é legal você já ter na tua clínica, já passa a indicação do vendedor, onde vai comprar biorressonância, tudo eu vou passar para vocês. E qual seria o valor do investimento para, vamos supor, né? Eu quero trabalhar com tricologia dessa maneira como você está colocando. Qual seria o valor do investimento inicial para ter o equipamento, para ter toda essa parte aí, para pôr o negócio para funcionar? Tá, eu vou passar tudo bem certinho. Eu estou negociando para a gente conseguir um valor melhor, para já pegar ali. Ah, então vamos fechar um kit, fechamos, todos da turma vão querer. A gente consegue fazer um valor melhor com os fornecedores ali para pegar uma biorressonância, para montar o kit. Vocês podem escolher os kits. Então, assim, o meu tester, por exemplo, eles são 50 testadores, tá? Tem as vitaminas, tem os hormônios, tem os metais, mas você pode escolher. Então, quais os metais que eu acho que mais tem intoxicação? Porque isso eu vou passar para vocês também. Tem uma quantidade, determinados metais que são maior incidência em determinadas áreas. Então, em São Paulo, a gente vai ter mais cádmio. Aqui, a gente tem mais silício, em Santa Catarina, porque aqui a gente tem praia. A areia da praia, ela libera essa sílica, né? Que é o... Silício, não. Falei errado. Espera que eu já vou lembrar. Então, para cada área, eu também vou meio que ajudar vocês a direcionar para onde vocês estão. Então, e aí, a gente monta o kit de acordo com... Então, você vai trabalhar com tricologia, tá? Mas você... com maior índice de deficiência, de vitaminas, a gente vai montar de acordo com a necessidade, tá? Entendi. Não, e assim, por cima, vamos supor, uma coisa básica, quanto que seria o investimento inicial? De quanto, mais ou Então, menos? aí depende, porque vai depender, a gente tem da turma fechada, eu consigo um valor especial.
Então, aí eu consigo passar bem pertinho para eles, olha, fica tanto, a gente consegue fazer em X vezes, porque aí não é comigo, aí são com os fornecedores. Aí eu preciso ter uma quantidade maior de pessoas para eles conseguirem fazer esse kit, do jeito que a gente quer, né? E Mas o tempo de duração? A não. duração do curso? Não, do curso. O curso são 3 dias. 3 dias, mas depois vocês vão ter acesso, vocês vão ter a gente ali por um tempo, enchendo o saco de vocês. Para ver se tá tudo bem, se tá correndo bem, se tá fazendo, se não tá fazendo, se precisa de ajuda, para mandar pra gente, olha, deu isso, isso, isso. Eu trabalho com algumas inteligências artificiais também. Então, eu ponho ali, eu mando todos os. Depois que eu fiz toda essa anamnese, eu jogo para inteligência. E aí eu tenho várias inteligências que trabalham para uma central, que essa central ela vai me passar tudo. Então, quais são os óleos essenciais principais, qual forma que vai usar, um cronograma completo do que a pessoa precisa fazer. Então, assim, é bem completo, assim, tem bastante coisa aí para a gente desbravar dentro do curso. E ele vai Assim, ser... eu me empolguei, eu comecei a falar, e eu peguei as coisas principais, e aí vai passando, assim, mas tem muita coisa Eu não incrível. entrei no início, eu entrei já estava em andamento, então eu nem sei se você falou sobre isso. Não falei. E... que eu ia falar? Então ele é todo online também, no Não, formato ele é presencial. presencial. Então vai ter Uhum. que ir aí para Santa Catarina? Você tá... De onde você é? São Paulo. Dependendo se a gente tiver fechado, porque nossa turma são de 10 pessoas, tá? E a gente tem ali, o grupo tá em todo o Brasil. Então, se a gente fechar turmas de 10 pessoas, aí a gente tinha até algumas pessoas aí de São Paulo que queriam. Se a gente fechar uma turma de 10, eu vou para São Paulo e a gente faz o curso aí. Não tem. Entendi. Tá? E aí, então, assim, então você A menos vai que você queira aproveitar esse paraíso que é Santa Catarina e tenha que passar com uns dias com a certeza. gente. É sempre bom. Né? E aí, então, você vai passar toda a parte que é injetável na tricologia, tópica, né? E assim, Tudo. todos os outros cuidados. Então, não é um curso só para profissionais da estética, como biomédico, fisioterapeuta, esteticista, Não. cabeleireiro, vai ter uma formação. Cabeleireiro, terapeuta capilar. O curso ele é bem completo, então ele vem assim, eu começo desde a base da. Por isso que eu te digo, é um curso que a gente montou muito diferenciado. Porque eu sou Entendi. cabeleireira por vivência. Eu sou cabeleireira há quase 30 anos. Então, assim, eu venho de salão e eu venho de uma área onde a gente mais sente as dores de quem tá perdendo o cabelo. Verdade. Só que eu fui expandindo e fui para biomedicina e para estética, para isso e para aquilo, porque para mim estava pequeno ficar só ali fazendo aquilo. Eu tinha resultados bons, mas eu queria mais, eu queria ter um resultado incrível, né? E no futuro, Karina, é que precisa muito da prática. É difícil fazer um curso só online. Esse curso é muito difícil ser só online. A gente precisa da prática. Então vocês vão ganhar um e-book com os magistrais. Ali nos magistrais ele tem tudo. Todas as formulações que você pode mandar manipular. Porque melhor do que você comprar uma fórmula pronta, hoje tem várias mesclas que você compra pronta. Agora, você mandar fazer, você atender o teu paciente, você ter um produto personalizado para ele, você vai mandar fazer o shampoo para ele, você pode mandar fazer. Tem alguns e-books também inclusive de fórmulas naturais, de shampoos, condicionadores. A gente também pode enviar isso para vocês. Tenho as farmácias de manipulação, onde eu faço os meus, você pode mandar lá também. Faz o teu shampoo, você faz o teu shampoo para tua cliente, você faz a método específica por que ela precisa. É um tratamento que você vai fazer que é muito diferenciado. E você vai ter todo esse material. Entendi. Então, é o que eu falei, a gente vai passar tudo para vocês voarem, mas a gente também vai ter ali as receitinhas prontas, porque principalmente no começo a gente precisa ter o bolo ali pra gente saber. Depois dali a gente vai desbravando, né? Entendi. E aí vocês vão passar os valores lá no grupo. Vamos. Uhum. Beleza. Tá? E aí o valor dos aparelhos eu consigo te passar só depois. Aí fechamos. Porque assim, a gente já tem em alguns lugares que tá meio que pré-agendado. Se a gente fecha 5 turmas, são 50 pessoas. A gente consegue um valor muito melhor que para 10. Entendeu? Tá. Então, é isso que eu tô esperando. A gente confirmamos, fechamos X turmas.
Então, a gente consegue um valor especial nos equipamentos. Entendi. Você faz o quê? Eu sou biomédica. Biomédica. Ah, você pode trabalhar com toda a parte injetável também. Nossa, é incrível. Tá ótimo, então. Obrigada. Obrigadão. Oi, gente! Oi, meu amor. Oi? Ativíssima, né? O João tá lá também, super. Pegando Aham. fogo. Eu acho que eu tô num pico de desenvolvimento, sabe, pessoal? Que eu tô bem Nossa. maluquinha hoje. Tô bem maluquinha. Aham. E ela adora isso daqui. Ah, Adora. imagina, né? Adora. Né, amor? Manda beijo pro pessoal. E aqui, ó, cabelo. Cabelo bonito. Não, e sabe, o meu filho, ó, o que é, né? O meu filho, ele só dorme mexendo no meu cabelo e puxando o cabelo. É viciado em cabelo, gente. Que loucura. Que loucura, né? A fruta não cai Não muito vai longe. longe. Bom, É isso, gente. meninas. Mais perguntas? De repente, a Julie falou, a gente pode, vamos ver ali. Muita gente vai assistir depois, pelo horário, Vai né? ter Uma muitas quarta-feira vai dúvidas ter muitas ainda. perguntas. A É, gente pode, de repente, fazer até uma reunião rapidinho para mostrar os aparelhos, mostrar, pelo menos pra vocês terem uma noção ali do que é, como funciona, com né? certeza. Então, assim, gente, o grupo, como eu estava comentando antes, né, o grande objetivo do grupo é network, é apoio, é se ajudar. Então, vocês podem chamar a Andresa no privado, podem me chamar, podem chamar a Prof. Fer, que nós somos as professoras responsáveis. A Andresa é a principal, né, ela é a estrela, ela que é a expertise dela é essa. Eu e a Fernanda somos o operacional dela. Então, a gente ajuda e nós vamos colocar daqui a pouquinho as informações do curso, o valor, o que vai aprender, para vocês verem, tá? Então, tem agenda, a primeira turma vai ser Florianópolis no final desse mês, e depois a gente vai subindo para os outros estados, desde que tenha daí pelo menos 10 alunos. Tá bem, gente? E eu Muito obrigada, gente. vou mandar a gravação ali no grupo. Muito Olha, obrigado pelo tempo, pela paciência, pelo carinho e pela entrega de vocês. gente, muito obrigada pela confiança. Espero que essa aula tenha feito a diferença para vocês, independente de fazer o curso ou não, conhecer sobre esse assunto, porque às vezes não é o tempo certo agora, mas o momento ele chega. Tenho certeza que as etapas da vida vocês já devem ter passado por isso, né? Então é importante a gente pelo menos ter ouvido falar. E é sobre isso. Contem com o nosso apoio, com o nosso suporte, sempre que precisar. Tá bom, gente? Fernanda, muito obrigada. Andresa, assim, ó, Obrigada, meninas. arrasou. Muito Maravilhosa. obrigada pela tua dedicação. Ficou maravilhosa a aula. Se você quiser salvar em PDF a apresentação e colocar ali no grupo, eu acredito que o pessoal vai gostar bastante de Vou mandar, sim. conhecer o material dos slides da Master Pode. Duty. Mando, sim. Então, tá bom. Beijo, boa noite, até logo, gente. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Dá tchau, filho. Tchau. Tchau. Tá bem, amor? E tchau.